Estamos ao vivo já, mas ainda não está aparecendo, né, Alberto? Sim, já está aparecendo. E Joel já entrou. Só que ele ainda não está aparecendo também. Olá, e estamos um do lado do outro. Olá, side by Tudo side. bem? Tudo Side by bem? side. Que bom, né? Que estamos do lado, não fica um embaixo do outro, que é ruim, né? Quando fica um embaixo do outro. Assim fica assim mais olho humano, né? Que é horizontal, né? Para trabalhar horizontalmente. Ó, o pessoal está entrando aí. Bom dia para todos. Que bom que vocês estão entrando, mesmo com problema na live. Eu criei a live quando eu fui pegar o link, eu startei a live e perdi o link que a gente tinha enviado para várias pessoas anteriormente. Então, o link foi perdido. Então, a gente vai ter que reencaminhar a live depois para as pessoas que a gente encaminhou o link, tá? Mas eu juro que das próximas vezes eu nunca fiz uma live com alguém, é a primeira vez. Então, muito obrigada por você ter aceito o meu convite de estar aqui comigo, para a gente poder falar de terapia neural, estimular o povo aí a fazer terapia neural, aí no Congresso de Terapia Neural. Então, antes de tudo... Quanta honra! Antes de tudo, Joel, eu gostaria que você se apresentasse, porque você está aqui entrando no meu canal a princípio, né? Depois eu posso me apresentar também, já que essa live vai para o seu canal. Se apresentasse e falasse um pouquinho do Congresso de Terapia Neural e sobre o tema que a gente vai abordar hoje. Você pode? Posso, sem dúvida. Você vai se apresentar também, né? Sim. É muito importante isso. Bom, meu nome é Joel Alves, eu tenho como origem a odontologia, onde fiz graduação, depois fiz mais 8 ou 10 pós-graduações, depois eu fiz o mestrado e fiz um doutorado na parte de cirurgia, né, na parte de gengiva, de pélio. Me interessei muito pela terapia neural, entrei no Exército antes disso, e no Exército fui chefe da cirurgia, da odontologia do Exército durante muitos anos. E depois eu tive uma questão nas minhas pernas e a terapia neural veio e me ajudou. Uma dentista me conseguiu fazer um trabalho muito bonito em mim e ela conseguiu me salvar nesse sentido, a doutora Deise de Teresópolis, a sua amiga também. E depois eu fiz o mestrado em Barcelona, em terapia neural, e estou escrevendo meu 5º livro de terapia neural, que se chama Tratado de Terapia Neural, que vai ser lançado no Congresso, o Congresso de Terapia Neural e Medicina Integrativa, da Ateneu, da Academia de Terapia Neural e Medicina Integrativa. Esse congresso será em Águas de Lindóia, no dia 25 e 26 de outubro, onde a doutora Ingrid vai estar participando como palestrante, né, convidada, e com isso a gente vai ter um congresso bem abençoado, bem interessante, com coisas novas, celebrando os 100 anos da terapia neural, celebrando os 10 anos que eu estou trabalhando em terapia neural. Né? Então vai ser muito bom. Joel é meu professor de terapia neural e meu grande amigo também, apesar dele não gostar que eu chamei ele de amigo. Não existe amizade entre mulher e homem. Eu chamo a Ingrid de minha irmã. É melhor chamar de irmã. Vai por mim. Mas eu insisto em chamá-lo de meu amigo. Para com isso. Né? Ele fala que é amigo de mulher. Não vou falar, não. Cabeleireiro. Pode falar, amigo de mulher é cabeleireiro. Não dá certo. Joel, só mais uma coisa. Quem são as pessoas que podem ir nesse congresso? Né? Tá. Todas as pessoas, né? Sim, sem dúvida. Não só as pessoas que trabalham com terapia neural, mas profissionais de saúde interessados e também terapeutas de vários níveis e vários âmbitos, porque a terapia neural no congresso vai ser dada de forma bem aberta, né? A gente vai falar de coisas profundas, mas vai falar também da basicalidade da terapia neural, como ela funciona, e existem muitos terapeutas que se interessam pela terapia neural, principalmente pela questão do laser. Como o laser é uma realidade na aplicação
do neural terapêutico, tanto procaína quanto lido, e alguns até utilizam ozônio também aplicando laser, é muito louco. Então, essa possibilidade abre canais de maneira que pessoas que sejam terapeutas também se interessem e vão estudar terapia neural, porque a terapia neural não tem um fim em si mesma. A terapia neural ela é basicamente um estudo sério, profundo, do sistema nervoso autonômico. Vocês estão vendo essa jovem, essa minha irmã aí do lado, tão bonita, né, sorrindo, é que o sistema, só Deus sabe como esse sistema nervoso autonômico chegou agora de manhã, e ela é perfeita, né? Ela é toda certa, uma mulher fantástica. Imagina errando o link. Eu fico pensando, como assim? O sistema nervoso autonômico dela deve ter entrado em parafuso, que é natural, porque ela já vem pensando, coordenando e preparando essa live há dias, né? E de repente ela é o link, isso é sensacional. Só podia ter acontecido com ela mesma, porque o sistema nervoso, então, ele é o responsável por resolver o problema. Ainda bem que eu já estou terapeutizada, né? Isso, Ainda né? bem que eu já estou terapeutizada, não surtei dessa vez, né? Isso. Deu tudo certo no final das Como contas. diz Natália, né? Estou terapeutizada, né? Isso, Natália fala assim muito bem. Não surtei, não aconteceu nada, não matei ninguém, estou inteira. Isso, perfeito. Esse é o sistema nervoso autonômico. Ele nos faz nós somos. Quero complementar só um dado muito importante aí em relação ao congresso, que você falou que os terapeutas podem ir, até uma paciente minha foi no congresso passado, né? E a questão é, você é a pessoa que mais conhece o sistema nervoso autonômico na face da Terra, né? Eu acho que a gente pode falar isso. E aí o que acontece? Eu não vi, cortou aqui. Quando você falou, cortou esse pedaço. Eu sou o quê? Eu não entendi. Você é a pessoa que mais conhece o sistema nervoso autonômico na face da Terra, né? Eu tô aqui para não deixar ela falar mentir sozinha. Ela fala mentira, né? Né, Alberto? Valeu, Alberto. Então, quando ele está falando de terapia neural, a terapia neural do Joel, ela vai muito além de simplesmente você manejar o neural terapêutico, né? E o entendimento do sistema nervoso autonômico, ele traz autonomia para os terapeutas e ele traz um benefício muito grande na prática terapêutica da pessoa que domina o sistema nervoso autonômico. Então, vai muito além de manejar o neural terapêutico, vai corrobora ali com o entendimento do ser humano, do que é o ser humano, né? A medicina integrativa, o sistema nervoso autonômico, ele é o que permeia a medicina integrativa. Então, para você que deseja conhecer mais o sistema nervoso autonômico como sendo o principal fator para cura, né, para você colocar o seu paciente ali no caminho da cura dele, você pode ir ao congresso, porque você vai ter benefícios em aprender essas questões, tá? Se a gente puder agora, eu vou me apresentar, depois a gente entra no tema, pode ser? Pode, e essa sua colocação foi tão perfeita, porque normalmente em terapias, todas elas, inclusive a medicina, a odontologia, as terapias consideradas convencionais, há gasto de energia e grande gasto. E na terapia neural, a gente tem uma coisa bem interessante, que é entendendo como gerenciar a energia gasta, tanto pelo paciente, quanto por você, no processo de cura junto com ele, quanto também o gasto de energia com relação à volta a parâmetros anteriores, não só clínicos, mas também a volta ao conhecimento desse paciente de si mesmo. Isso é lindo. Você é uma terapeuta neural maravilhosa, sensacional. E por que isso é importante? Porque, gente, por que o paciente precisa conhecer a si mesmo? Porque toda cura é uma autocura. Então, assim, a gente só leva o paciente, a gente só mostra o caminho e a gente dá os mecanismos para eles atingirem o caminho de cura deles. Por isso o Joel está falando, e é uma coisa maravilhosa também que ele está falando aqui. E é isso é terapia neural. Isso é terapia neural. É o top da medicina integrativa, na minha visão, né? É a terapia neural. Então, posso me apresentar? Você quer falar mais alguma coisa? Claro, sim. Então, meu nome é Ingrid Teixeira, né? Eu fui aluna do Joel, sou aluna do Joel, eterna aluna do Joel,
de terapia neural, que a gente não larga, né? A gente não larga o osso. Muito bom. Né? Eu sou médica, pneumopediatra, acupunturista, homeopata, eu trabalho com diversas práticas integrativas, aromaterapia, medicina quântica, suplementação, né, nutrologia, e eu pratico a terapia neural já tem bastante tempo aí no consultório, como sendo o carro-chefe ali, quando a gente está falando em auxiliar os pacientes no processo de cura, né? É claro que eu associo outras terapêuticas, mas a terapia neural ela tem uma importância significativa no meu consultório atualmente, tá? Nós dois estamos na Barra da Tijuca, nós trabalhamos na Barra da Tijuca, um muito perto do outro, Sim. e, bom, é isso. Eu estarei lá com o Joel no Congresso de Terapia Neural e Medicina Integrativa, e hoje a gente está aqui juntos, né, e nós vamos estar juntos a cada 15 dias, a cada 14 dias, né, a cada 2 semanas, para falar de terapia neural. Vamos trazer temas aí bastante relevantes para vocês que são profissionais e também para você que é paciente, para você que quer entender um pouquinho melhor os seus próprios processos de adoecimento, né? O seu sistema nervoso autonômico. E nós estamos aqui na nossa primeira live, que não podia não dar um probleminha, mas deu tudo certo no final das contas. Mas é a primeira de muitas. É a primeira de muitas, e hoje, Joel, sugeriu que nós falássemos sobre a nutrição na visão da terapia neural, e é claro que eu vou deixar ele falar. A nutrição é uma coisa interessante, porque já existem faculdades de nutrição que formam nutricionistas, e isso é muito bom, né? A medicina ocidental já deu mais valor à nutrição e agora ela se volta, dando valor também com a integrativa. O valor da nutrição passa a ser muito interessante. E a gente tem assistido isso, tanto que um professor Elion Póvoa, nos idos de 2004, isso há 20 anos atrás, né, 22 anos atrás, 21 anos atrás, ele tinha o curso dele de medicina ortomolecular, que depois foi chamado de nutrologia, e era um curso aberto a médicos. E na época eu estava fazendo doutorado em periodontia, e comecei a trabalhar com uma parte de antioxidação. E fui conversar com o professor Elion Póvoa, ele disse: por que você não faz o curso comigo? São 2 anos, por que você não faz nutrologia comigo, ou ortomolecular na época? E eu fiz o curso dele. Talvez eu tenha sido um dos primeiros dentistas a fazer esse tipo de curso. Depois já se abriu para outros. Mas há 20 anos eu já tinha feito esse curso com Elion Póvoa, que era um gênio do esquema. E ele já dizia que a nutrição não é somente alimento. Como nas faculdades de nutrição, as pessoas aprendem basicamente a questão nutricional alimentar. Elion Póvoa já falava disso e já dizia com muita propriedade que existem outros alimentos que não somente o alimento, existem outros existem outros elementos nutricionais que não só o alimento, e esses elementos são primordiais para a manutenção da vida humana na Terra. E a terapia neural observa isso da seguinte forma: os 2 elementos cruciais que são responsabilidade do terapeuta neural com relação aos seus pacientes são, primeiro, a respiração. A respiração se torna um elemento nutricional primordial, e o terapeuta neural que não estiver ligado na respiração do seu paciente, ele vai estar perdendo chances incríveis de ajudar na autocura. Então, respiração é básico. Eu trabalho com odontologia há muito tempo e a gente sempre pensou em respiração, mas de uma maneira mais superficial, porque existia a especialidade médica para isso, né? O otorrino trabalharia isso. Mas a gente, em terapia neural, observa que muitas vezes, eu dei aula para muitos otorrinos, que muitas vezes uma sinusite crônica que está lá há anos, que está dificultando o trabalho do paciente, não é vista pelo médico, justamente porque não tem sinal e sintoma visível.
Então, é uma sinusite crônica, ela tem um muco espessado, extremamente espessado. Esse muco se dá para ver na radiografia panorâmica, muitas vezes, ou nas tomografias com NIBIM, que o dentista pede. E esse muco espessado, ele é elemento que vem a dificultar a respiração, dificultando a respiração, ele dificulta também a possibilidade do líquido cefalorraquidiano, do líquido cefalorraquidiano, de ser colocado na sua temperatura ideal, para você ter uma ideia de como isso é importante. O segundo elemento na terapia neural, visto como alimento, como um ser ou um ente nutricional primordial, se chama o sono. E lembra que o sono é sagrado e alimenta o tempo acordado de viver. Então, se você não trabalha sono, você não está trabalhando totalmente a nutrição. E do grego nu quer dizer consciência, tri quer dizer três, e ação quer dizer ação. Então, a ação de trazer a consciência, os três elementos que trazem a consciência, os três elementos que têm a ação de trazer a consciência, que seriam a respiração e o sono, que são a obrigação do terapeuta neural. E, por fim, as escolhas, os afetos do paciente. Aí já é um problema mais dele. E dentro dos afetos estão as escolhas alimentares. Ou seja, o alimento que num curso de nutrição seria o escopo principal de um curso de 4 anos, na terapia neural o alimento é muito importante, mas ele entra depois do sono, depois da respiração, em importância, porque não adianta você ter as melhores dietas do mundo se você não dorme e se você não se alimenta. E se você não dorme e não respira direito. Pode falar. Você levantou o dedinho? Levantar o dedo, né? Claro, levantei o dedo porque eu sou uma aluna aplicada, né? Não põe assim do lado que sua roupa é escura, né? Às vezes não dá para ver. Pode falar. Agora pode falar, meu amor. Eu queria falar uma coisa que é o seguinte, né? Corroborando com o que você está falando, a respiração, quando você fala ali que ele não vai ter a temperatura adequada lá nas cisternas, né, da base craniana. Isso. Né? E o que acontece? A gente não tendo essa temperatura adequada, os processos neurais, eles acabam sendo prejudicados também. E o paciente que tem essa mucosidade nas vias aéreas, né, que tem essa produção de muco aumentada, ele também vai ter uma retenção hídrica em outras partes do corpo, inclusive no cérebro, e isso também pode dificultar as outras funções. O sono, né? Ele pode ter um sono prejudicado, porque ele vai ter uma irritabilidade aumentada, né? E a própria escolha dos alimentos, porque a partir do momento que você tem uma inflamação, e as sinusites crônicas, elas têm esse fator inflamatório também, isso vai alterar a tua produção de neurotransmissor, e isso vai alterar as suas escolhas também. E você entra num ciclo vicioso de adoecimento, né? E essa alteração aí na respiração, como você provavelmente deve falar também, vai te proporcionar uma maior possibilidade de você ter doenças neurológicas, como Alzheimer, por exemplo, né? Se você não nutre, se você não tem a temperatura adequada, se você não tem a produção adequada de neurotransmissores, e se você não tem um sono que faz o turnover celular adequado, você está se auto-intoxicando. Então, isso é como se fosse uma ferrugem ali na corrente da tua bicicleta cerebral, da tua engrenagem cerebral, e isso vai proporcionar uma maior possibilidade de você ter aí doenças neurológicas, certo? Certo, perfeito. E além do que, já diziam os antigos médicos, seus mestres, né, que toda e qualquer alteração em nível sinusite vai causar desbiose intestinal. E os médicos mais anteriores aos seus mestres, e a medicina chinesa, que é anterior à medicina ocidental, eles já diziam que existe ligação direta entre a parte intestinal, principalmente intestino grosso, e a questão respiratória de pulmões e até seios da face. Ou seja, você vai ter desbioses intestinais profundas que não vão poder ser tratadas nem por nenhum tipo de
de antibiótico, ou a questão de você utilizar probióticos ou etc. Porque justamente se você não trata a causa da sinusite, você não vai conseguir ter respostas positivas nesse nível. E como intestinos e cérebro têm ligação direta, principalmente pela questão da microbiota, principalmente pela troca de microbioma, principalmente pela questão do intestino também ser produtor de determinadas de neurotransmissores vistos no cérebro, essa sua afirmação é perfeita. Daqui a pouco o cara está desenvolvendo uma demência por uma questão de que simplesmente há 30 anos ele tem um muco espesso com alteração disbiótica em nível dos seios paranasais, tem alteração disbiótica em nível intestinal, e com isso esse eixo cérebro-intestinal é alterado. Perfeita a sua colocação. E a gente vai falar sobre isso, e eu gostaria que você escolhesse o Unidunité. Hoje nós vamos falar sobre Unidunité. Vai ser respiração ou sono? Respiração. Vamos começar do começo. Eu acho que a respiração é mais importante. É mais importante. Porque a respiração ela vai influenciar no sono. Pessoa que não respira direito não dorme direito. Então, eu acho que o topo dessa cadeia acaba sendo a respiração. Agora, eu quero falar uma coisa aqui com o pessoal. Eu quero saber se essa live está sendo boa para vocês, se vocês estão aprendendo aqui com o nosso mestre, professor Dr. Joel Alves. Se vocês estão gostando, tá? Eu quero que vocês compartilhem essa live, porque eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo aqui vai poder ajudar muitas pessoas. Então, compartilhem, curtam, porque tem muito mais gente na live do que curtida, gente. Eu preciso que vocês deixem o like, sabe por quê? Porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. As pessoas precisam saber desse conhecimento. Então, façam a sua parte aí. A gente está fazendo a nossa, que é trazer conhecimento, trazer informação de altíssima qualidade para vocês, tá? Então, agora eu peço a ajuda de vocês para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é ajudar mais e mais pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida de formas naturais. Tá ok? Então, vamos curtir aí. Só tiver... depois que eu comecei a falar, só teve uma curtida. Tô sem moral. Joel, pede aí para o povo curtir e compartilhar. Então, vê se você tem uma moral melhor do que a minha. Vamos curtir. Vamos compartilhar. É muito importante. Estou vendo aqui meu irmão Paulo Favila. Estou vendo Paulinho aí. Um abraço, Paulinho. Você tem que abaixar tudo aqui, o like aqui em cima. Tá. O Alberto está me mostrando uma coisa aqui, que no Juntos ao Vivo, que é a primeira vez que eu faço isso, né? Então, até o público não está acostumado. O like está lá em cima, a curtida está lá em cima. Então, não é aqui embaixo. Aqui embaixo só tem o link para compartilhar. Vocês têm que ir ali em cima e curtir. Tá bom? Talvez... já aumentou. A quantidade de curtida já aumentou. O Joel está com moral. Se eu falar uma bobagem, aumentou. Ela barata. Vai ficar gravado, Isabel, vai ficar gravado. Agora a gente vai começar a falar da respiração. Joel vai falar da respiração. Vamos falar da respiração, e hoje a gente pode falar o máximo que a gente puder na respiração pelo tempo, né? Porque senão abre muito leque, fica, não é de bom ouvir e cansar o povo. O povo não precisa ser cansado. Então, a respiração. Respirar é expirar aquilo que me inspira. Se você entende isso, você já entendeu a metade do caminho da respiração. Deve ser por isso que eu não te largo, né? Por quê? Porque você me inspira. Não é verdade? Minha irmã é ótima. Minha irmã, por isso que não dá para ser seu amigo, né? Eu não sou seu cabeleireiro, né, minha irmã? Olha aí. Eu não tenho cara de cabeleireiro, olha o meu cabelo. É só há 38 anos, há 50, não, 60 anos é o mesmo cabelo. Então não dá. Então, minha querida, quando você respira, você expira aquilo que te inspira. O primeiro movimento na vida humana na Terra, depois do útero, são 2 movimentos. O útero é um movimento. No útero, o bebê está seguro, dentro de um líquido amniótico. A mãe, se teve uma gravidez de cabeça boa, segura,
né, não for uma cacuda, uma maluca, uma louca, ela vai trazer para o seu bebê a tranquilidade e a paz, e ele está seguro dentro do útero. Mas o primeiro estresse começa com a liberação da ocitocina uterina, de maneira que esse bebê tenha que passar por um canal estreito, o chamado canal vaginal. E vocês, mulheres, são fantásticas que trazem seres humanos ao mundo. No máximo que eu trouxe ao mundo foi uma lombriga quando eu tinha 6 anos de idade. Minha avó me deu mastruz com leite e a lombriga saiu. O resto que sai de mim é tudo morto. Não tem ninguém vivo. Então, vocês, mulheres, são seres inacreditavelmente fantásticas, porque a vocês coube a bênção de trazer seres humanos ao mundo. Na passagem do canal vaginal, então, o primeiro estresse. E esse estresse na passagem eu estava tão bem aqui quietinho, e de repente estou sendo expulso do lugar onde eu estou muito bem, e todos nós talvez vivêssemos para sempre dentro de um útero materno, se tivéssemos a oportunidade. Mas não existe a oportunidade, porque simplesmente nos expulsam. É hora de ir para a vida. É hora de ir fazer a vida humana na Terra florescer e fazer a vida humana na Terra sintetizar maravilhas, coisas incríveis, fazer do ser vivo, fazer um ser vivo que venha a atuar nessa Terra, cheia de cardos e abrolhos. A partir do momento que esse bebê é expulso, o cordão que estava alimentando ele, que o ligava à mãe, esse cordão que trazia o oxigênio para ele, vai ser cortado. E o primeiro ato que esse bebê tem, quando vem ao mundo, normalmente se traduz pelo choro. Muitos dizem que o choro trazido pelo bebê é justamente a saudade da luz das estrelas. Diz um poema que naquela manhã dos meus 23, eu tive uma bruta certeza que a vida humana na Terra não é bem uma viagem de férias. Nascemos pelados, sem nada, sozinhos, com fogo do sol nos olhinhos de bebê. E ninguém pode nos consolar da dor enorme que é nascer na Terra. Ai, que saudade da luz das estrelas. E o bebê vem ao mundo chorando, porque ele tem saudade da luz das estrelas. E ele já é estimulado. No meu tempo a gente já apanhava no primeiro segundo, né? Em vez de você mais nova que eu, bem mais nova, já não apanhou, mas eu apanhei. Né? Diz até que a piada que eram gêmeos e eu vou na frente. Aí o cara saiu, quando saiu, o médico pegou ele, deu uma palmada, pá! Aí ele começou a chorar e voltou pro útero. Aí encontrou outro. O que houve? O que tem lá fora? Aí, não sai não que o bicho está pegando, a polícia está batendo em todo mundo. Então é mais ou menos isso. A senhora não vai rir da minha piada? Obrigado. Bom, peça para a senhora Maria explicá-la, tá? Se a senhora tiver alguma dúvida. Então, o bicho está pegando, já tomei a primeira palmada e sou obrigado com isso a inspirar. Inspirar é o primeiro ato desse bebê. O inspirar traz a vida. O inspirar faz com que esse bebê se perpetue enquanto ser, porque ele não poderia estar ligado ao útero da mãe eternamente. Quantos de nós humanos somos ligados ao útero de nossas mães em nível emocional por tantos e tantos anos. E eu vejo pessoas que não se tornam adultas mesmo aos 60, aos 50, aos 40 anos, aos 30, porque eles estão ligados ao útero materno por um fio, por um cordão umbilical imaginário, um cordão umbilical de origem psíquica. Esse ato físico de cortar o cordão umbilical é um ato que nos mostra que, a partir de agora, nós temos um bebê autônomo. Apesar de depender da mãe para tudo,
Quando ele estava na barriga da mãe, no seu útero, no útero materno, ele se chamava de feto. A partir deste momento, a gente utiliza a negação, o prefixo a como negação, como analfabeto, como aluno, né? Aluno é um ser sem luz, né? A negação, luno, luz, seres sem luz são alunos. Eu costumo dizer isso para todos eles, inclusive já falei isso para a senhora, mesmo a senhora com tantas pós-graduações já ouviu de mim, a senhora é uma aluna, é um ser sem. Então, isso é Olha o que eu maravilhoso. tenho que aturar, hein, pessoal? Olha o que eu tenho que aturar. Ninguém merece. O grande lance do mestre é que eu não sou a luz. O mestre não é a luz, ele é apenas um facilitador do caminho da luz. Eu sou tão aluno quanto a senhora. Mas eu descobri isso primeiro, então eu posso falar. Eu descobri antes, né? Sou mais antigo. Então, a partir do momento que a pessoa é feto, ela não tem escolhas. Ela vai comer o que a mãe comer, ela vai se alimentar do que a mãe se alimentar. O gosto dela vai ser o gosto da mãe. E o gosto é desenvolvido em meses, em algumas semanas, perdão, até meses de vida intrauterina. O gosto é desenvolvido. Por isso que muitos filhos gostam muito do que as mães comem. A respiração materna que vai determinar o quanto de CO2 esse bebê vai receber, o seu percentual de CO2, ou seja, a partir do momento que ele nasce e o cordão é cortado, eu não tenho mais um feto, eu tenho um afeto. Esse afeto quer dizer não feto. Eu não sou mais um feto, eu sou um afeto. E sendo um afeto, eu posso desenvolver os meus afetos, as minhas escolhas, porque a partir de agora eu escolho. A partir de agora, eu tenho autonomia de escolha. E isso é uma das coisas que os humanos têm e que dão inveja até mesmo aos anjos. Tem um salmo que diz assim, que o que é o homem, Senhor, para que te lembre deles, e o filho do homem, para que o visites. Mas, no entanto, pouco menor do que os anjos o fizeste, e de honra e de glória o coroaste. E a honra do humano, a glória do humano está em ser afeto, em poder escolher. E isso tem a ver com o primeiro ato que esse bebê faz na Terra, que é a inspiração. A partir do momento que o oxigênio entra em mim, eu entro em contato com o não self, com o que está fora de mim. E esse que está fora de mim entra em mim. E não é somente o alimento dado pela minha mãe ou as escolhas da minha mãe. A partir deste momento, eu estou começando o meu caminho de escolhas, começando as minhas implicações de afeto. Eu estou sendo o elemento que vou expirar aquilo que me inspira. Isso é terapia neural. Isso é sistema nervoso autonômico. Se você entende o sistema assim, você começa a entender a vida. Pessoas que não respiram, que têm dificuldades respiratórias em todos os níveis, desde DPOC, fumantes, ou então telangiectasias, pessoas que nasceram com problemas pulmonares, essas pessoas precisam entender esse valor, o valor da inspiração, para que elas possam fazer as suas próprias escolhas. Você falou alguma coisa? Não estava viajando. Falei do ronco também. Teve uma pessoa que falou, o ronco tem impacto. O ronco entra também nessa questão de dificuldade respiratória, né? O ar não está passando com facilidade, então vai ter consequências, sim. A pessoa que ronca vai ter consequências nesse nível que nós estamos falando aqui, né? E o ronco, como você falou muito bem, você, me perdoe, você escolheu o caminho perfeito, escolheu a respiração como unidunité, porque não existe sono completo sem respiração em alto nível, em bom nível. Perfeita a sua escolha. Continue. Através da respiração, nós conseguimos manejar o nosso sistema nervoso autonômico, né? Então,
mais uma importância aí, mais um ponto importante da respiração. Quando a gente consegue regular o nosso fluxo respiratório, nós conseguimos alterar a frequência das nossas ondas cerebrais, entrando lá em teta, em alfa, e quando a gente consegue entrar nessas frequências de onda, é nesse momento que a consciência aflora e que a gente consegue, de fato, encontrar o nosso caminho de cura. A terapia neural, ela tem o poder de alterar a nossa frequência respiratória, alterar as nossas ondas cerebrais, e, a partir daí, nós conseguimos acessar traumas que ficaram lá, até mesmo na vida intrauterina dessa pessoa, né? E ressignificar, né? Então, eu acho que passa um pouco por isso também, o processo de cura de cada um, né? Individual, ele passa também por esse manejo da respiração, das frequências cerebrais, do acesso ao subconsciente, ao inconsciente, que muitas vezes os traumas, eles não estão, muitas vezes não, o trauma nunca está consciente, porque se tivesse consciente, a gente trabalhava e resolvia. O trauma sempre está inconsciente ou subconsciente, né? Então, a gente consegue manejar a respiração com a terapia neural e a gente consegue, através da respiração, alterar as frequências das nossas ondas cerebrais. Perfeito. Sua colocação é fantástica, até porque corrobora a frase: eu inspiro aquilo que me inspira. Quando eu inspiro, toda a parte não self desse mundo, tudo que está de fora, que é sintetizado pelo ar, né? Que é nitrogênio, oxigênio e vários outros fatores, vapor d'água, CO2, entram em mim e permitem com que eu faça as trocas gasosas, e mais do que essa física de trocas gasosas, de Guyton, né, de Guyton, como vocês chamam lá, de livro de Guyton, mais do que isso, essas trocas gasosas me falam exatamente de como eu posso me livrar, por exemplo, de vários tipos de estressores, de vários tipos de possibilidades que eu tenha de estar desenvolvendo a formação de tóxicos, né? Como essa expiração é o elemento que vai, por exemplo, diminuir até a questão de gordura. Pela expiração, muito da gordura é eliminada, muito dos tóxicos, muito dos estressores, e isso é fantástico. Então, a inspiração é o primeiro elemento do bebê. E o segundo é a expiração, ou seja, a respiração, que é a junção dos dois entes, inspiração e expiração, são, em tese, o primeiro ato desse bebê que agora está no mundo e que ele, estando no mundo, já começa a fazer as mudanças nesse mundo, a partir de como ele inspira, de como ele expira. A respiração nos permite uma coisa fantástica. As pessoas dizem assim, quando o oxigênio entra, ele dá energia. Não, o oxigênio, quando entra, ele não dá energia. O oxigênio, quando entra, ele permite com que os meus designs de formação de energia, tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória, venham a funcionar de maneira que, a partir do momento que eu me alimento, que como os nutricionistas falam, da alimentação, que eu coloco, por exemplo, um açúcar, uma glicose para dentro do meu organismo, eu necessito retirar desse alimento a energia, toda a energia possível, o máximo possível. E só é conseguido isso através da respiração, porque a respiração com oxigênio aeróbica permite com que eu tenha mais energia, muito mais do que a respiração anaeróbica. E muitas vezes um atleta em extremo trabalho físico, muitas vezes o músculo recebe respiração anaeróbica. A pessoa quer falar? Pode falar. Agora estou vendo seu dedinho. Inclusive, a respiração, quando a gente entra em anaerobiose, quando a gente começa a fazer respiração anaeróbia a nível celular,
essa alteração é o que gera o câncer, né? Então, assim, a alteração ali da respiração celular é definitivo para o adoecimento. Isso tudo é alterado, isso tudo acontece através de uma modificação no pH celular. Então, o nosso sangue, ele é ácido, levemente ácido, e o intracelular, ele é básico. Quando a gente altera esse pH, quando o nosso sangue fica ácido e o nosso intracelular fica básico, não, ao contrário, quando o nosso sangue, desculpa, o nosso sangue ele é básico, levemente básico, e o nosso pH intracelular é ácido, tá? Falei ao contrário. Tá? Quando a gente acidifica o sangue, quando a gente alcaliniza o pH intracelular, isso faz com que a gente entre em anaerobiose e a gente passe a diminuir muito a produção energética, e esse descontrole na produção de energia a nível celular gera o adoecimento, né? Gera o câncer, por exemplo. Né? Então, quando a gente consegue... Oi? Isso, o câncer, por exemplo, isso mesmo. Perfeito, pode continuar. Eu só corroborei. Bom, então, e a gente, através da nossa respiração, dependendo da frequência, de quanto a gente inspira e de quanto a gente expira, a gente tem a capacidade de alterar o pH do nosso sangue e, consequentemente, o pH intracelular, né? Então, o sangue que é básico, se a gente altera a nossa frequência respiratória, ele pode se tornar ácido e trazer todo esse desequilíbrio orgânico e gerar um adoecimento. É claro que essa respiração, essa alteração na frequência respiratória, ela tem relação com as questões emocionais, né? A gente vai entrar depois nas questões emocionais lá, né? Tudo está interligado, né? Tudo está interligado. Mas a gente tem como reverter questões emocionais através do controle da respiração. Era isso que eu queria falar. Perfeito, perfeito. Inclusive, a respiração consciente, de você, quando é bebê, faz inconscientemente, dependendo das suas necessidades. Quando você se torna adulto, essa respiração, tanto a inspiração quanto a expiração, muitas vezes se torna refém, por exemplo, de um processo de estresse, uma simpaticotonia, vamos colocar assim para as pessoas entenderem. O sistema nervoso autônomo é aquele que faz com que a doutora Ingrid, vocês estão olhando para a doutora Ingrid, né, com seu belíssimo taillé preto sobre uma blusa laranja, né, muito bonito, com fundo preto. Ficou muito bem, Ingrid, deu um destaque a você. Alberto está de parabéns, que foi ele que criou esse clima, né? Essa jovem, quando pisca, quando ela saliva, quando ela sorri instintivamente, tudo que ela ouve, crescimento de cabelo, o cabelo fica branco ou não, toda a questão de peristalse, toda a questão de batimentos cardíacos, de respiração, estão subordinados ao sistema nervoso autonômico. Ela, a maior parte das vezes, em grande parte, inclusive a respiração, não é consciente. E essa inconsciência, principalmente respiratória, nos leva até o desconhecimento do quanto é importante ou do quanto é necessário conscientemente respirar. Para você ter uma ideia, a respiração é tão fantástica nesse nível que um ritmo respiratório obrigatório, ou seja, consciente, onde eu vou contar o número de segundos da inspiração, vou contar o número de segundos da apneia e vou contar o número de segundos da expiração, esse movimento rítmico, consciente, repetidas vezes, me traz para melhores respostas em nível autonômico. Então, vou dar um exemplo. Isso é terapia neural. Oi, né? querida. Isso é terapia neural. Isso é terapia neural. O tempo todo, toda vez que a gente falar, todas as vezes que nós falarmos em sistema nervoso autonômico, estamos falando em terapia neural. Que a terapia neural nada mais é do que a possibilidade que o terapeuta tem de fazer com que o sistema nervoso autonômico regule, dê regra.
É porque Se não, perguntaram aqui, ó, se estamos falando de terapia neural de forma intravenosa. Isso, assim, isso não necessariamente é venosa, né? A forma de utilização da terapia neural, ela vai ser determinada de paciente para paciente. Não necessariamente precisa ser uma terapia venal venosa, tá bom? Muitas vezes, um ponto, às vezes, faz o paciente entrar em catarse, né, às vezes, uma manipulação de um ponto, às vezes, uma respiração guiada, já faz o paciente regular o sistema nervoso autonômico. Tá? Então, o que eu falei aqui, a terapia neural, o que eu falei no início, ela vai muito além do manejo do neural terapêutico em si. É o manejo do sistema nervoso autonômico. Tá? Isso é terapia neural. Tá? Na sua ampla visão, na sua visão mais ampla, a terapia neural são as formas que nós utilizamos para regular o sistema nervoso autonômico. A forma que a gente vai utilizar vai depender do terapeuta e do paciente, entendeu? Tem pacientes que precisam da procaína venosa, outros não. Outros entendeu? não. Então, como que você me bota em parasimpático, Joel? Eu preciso de procaína? Não, Para entrar em praticamente parasimpático? não. Você entra em parasimpático numa facilidade muito grande. Tem gente que precisa de tonelada de procaína. Se botar 12 ml em você já tem catarse, já fica tãozinho. Por quê? A terapia neural não é só a aplicação do neural terapêutico, isso tem que ficar bem claro. As pessoas, especialmente quando trazem das estranjas, né? Os forengues são os estrangeiros. Né? Muitas vezes eles nos vendem o peixe que você tem que usar procaína. Mas às vezes uma respiração no local certo, uma respiração consciente, ritmada, coloca o paciente dentro de um estado de parasimpaticotonia, de calma, que ele vai resolver a vida dele inteira, muitas vezes só respirando. Muitas vezes apenas salivando. Quando as pessoas dizem, a minha boca está cheia de saliva. A saliva vem, isso já denota uma resposta parasimpática. Então, não é necessariamente a procaína. A procaína tem uma coisa de bom. Procaína, lido e agora ozônio também, né? O ozônio também é um neuroterapêutico, que nesse livro eu estou lançando ele com um pesado. Que é a parasimpaticotonia de uma maneira profissional, né? Quando a gente respira melhor, quando a gente saliva melhor, isso é maravilhoso. Tem as suas limitações, mas assim, para tirar da fase aguda de prima, né? Você chegou o paciente no seu consultório, a senhora que é pediatra, né? Trabalhou muito tempo com pediatria oncológica, não é isso? A senhora é especial. A partir do momento que esse paciente chega, a senhora consegue deixá-lo em parasimpático de maneira que ele e a mãe principalmente, né? A mãe é o grande estressor, né? Uma das coisas que em odontologia me chamava a atenção para eu nunca fazer pediatria é que a mãe é a mala sem alça, né? Na realidade, a sem alça é a mãe. Mas é por isso que eu comecei a atender adultos exatamente por isso, porque a gente não consegue tratar a criança adequadamente se a gente não tratar a mãe. Então, muitas vezes, chega o paciente no consultório, a mãe reclamando lá, tendo uma queixa do filho. Eu falei, minha querida, a senhora tem que marcar uma consulta para você. E aí eu já faço, muitas vezes, terapia neural na mãe, porque se eu não fizer e não tirar aquela mãe ali da luta ou fuga, né, da simpaticotonia, eu não vou conseguir acessar a criança. Eu não vou conseguir. O poder da mãe é muito maior do que o poder de qualquer outra pessoa sobre a criança. Né? Então, eu falo, quando você se acalmar, o seu filho vai se acalmar e ele vai se curar. Quando você se acalmar, o seu filho vai se acalmar, é o mantra, entendeu? Vamos tratar você. E aí, algumas demoram, ó. Falei, olha, eu não vou mais atender o seu filho se você não vier na consulta. Porque ele só vai melhorar quando você olhar para as suas dores, para quando a gente resolver o seu problema. E aí, eu acabo tratando as famílias todas, exatamente por isso. Perfeito. E a mãe tem um poder muito maior do que a própria procaína. Exatamente. A mãe tem um poder muito maior do que qualquer neuromodulador. Que e justamente... isso vai até a vida adulta, né? Se o paciente não cortar o cordão umbilical... Se não cortar o cordão, e Dona Isabel, nesse ponto, minha falecida mãe, sabia cortar o cordão umbilical.
Ela Que teve bom. 2 homens e mais o meu primo, né? Que vivíamos 3 homens. Imagina 3 testosteroninhas loucas nos anos 70. Então ela sabia o cordão umbilical. Na hora de enfiar a porrada, enfiava a porrada. E na hora de dizer, não, agora você decide. E na hora de decidir, não, eu decido. Então, ou seja, ela, no destempero dela, ela era extremamente temperada para isso. Tanto que eu conto a história que quando eu me separei a primeira vez, 44 anos, major do Exército, meu irmão tinha morrido, meu irmão tinha uns 41 anos, 42, e eu fui morar com ela, e ela me expulsou de casa, falou, isso aqui não é lugar para você não, você já é um homem, blá. Falei, que isso? Sensacional. Ela me trouxe de volta ao homem que eu sou. E muitas vezes isso é muito morar com uma mãe. necessário, né, João? Isso é necessário. Eu tenho pacientes homens que, de fato, não conseguiram crescer, não fizeram o rito de passagem, não deixaram de ser adolescentes, continuam morando com a mãe, e se a mãe tivesse essa força, né, de falar, não, meu querido, você tem que seguir a tua vida, talvez eles tivessem se resolvido na vida, né? Perfeito. Então, porque a influência da mãe é muito forte em qualquer idade. Tá vendo? Se Joel tivesse ficado lá embaixo da asa da mãe dele, talvez ele não tivesse no nível que ele está de conhecimento, de autorresolução hoje, né? É verdade. E era muito engraçado que eu saí da casa dela lá, com 2 dias ela me expulsou. Ingrid, 2 dias. Aí tinha um apartamento em cima, eu aluguei lá no prédio, aí eu era solteiro, namorava, né? Aí, às vezes, ela me via com a namorada, eu não gostei dessa. Eu falei, e eu te perguntei alguma coisa? Então, nosso papo agora não é mais a mãe de um filho de 12 anos. É a mãe que é uma mulher de um filho de 44 que não perguntou nada para ela. E era fantástico, ela dizia, você é grosso. Eu falei, você me fez assim. Pois é, né? Você é mal educado? Não, mal educado não. Eu não te perguntei nada. Você está se metendo na minha vida. Você que está sendo educado. Ela ria. Então, e tanto que ela, na Maísa, a mesma coisa. Quando eu comecei a namorar a Maísa, ela olhou, dessa eu gostei. Eu falei, eu também não te perguntei nada, não. O que? Tu quer namorar com ela? Mas casou. Não perguntou, mas ouviu. Não me perguntei, mas ouvi. E era muito engraçado. Então, quando eu digo assim da mãe, as pessoas às vezes se ofendem, principalmente mães dominadoras. Como eu falei ali, a mãe é uma mala. Aí algumas pessoas dizem, não se fala assim de mãe. Como assim, mãe? É como dizia Milton Nascimento. Vocês precisam ouvir melhor a música brasileira. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alegra. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. A gente coloca as mães no pedestal e esquece que elas também erram. E nos seus erros, nós vamos juntos. E às vezes uma vida inteira destruída por causa de um erro que o cara se preste atenção. Se a mãe tivesse feito que nem uma águia, né, empurra, blá. Se cair e morrer é porque eu não ensinei direito. Se voar é porque eu ensinei direito. E a águia que voa, nunca, nevermore, nunca, 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 nunca mais volta para o ninho da mãe. Nunca, nem para encostar no ninho da mãe. Porque a partir do momento que a águia alça voo, ela vai embora, vai viver sua própria vida. E a ideia da inspiração, que é o primeiro momento do bebê, é a partir deste momento, eu sou. Eu estou aqui, eu sou. Eu posso até nem saber, nem ter consciência do que eu sou. Mas que eu sou, eu sou. E quando eu sou, a diferença é que eu não preciso de mãe nenhuma, de pai nenhum, de chefe nenhum, de marido nenhum, de ninguém para ditar, para dominar os ditames da minha vida. Porque a minha vida pertence a mim e na minha inspiração, eu inspiro aquilo que me inspira. A respiração, ela traz consciência, né? Então, a respiração, ela traz consciência, né, Joel? Eu acho que é a informação mais importante. Sim, trazer consciência. Ó, a gente já tem quase 1 hora de live. Vamos começar... de começar a fechar, né? Porque quase 1 hora, acredita? Nem parece que a gente está falando 10 minutos.
Nem parece. A senhora envelheceu 1 hora e não parece. A senhora está do Não, mesmo jeito. sou jovem. Eu já devo ter nascido 50 cabelos brancos aqui nessa hora. Então, a respiração traz consciência e a consciência me permite decidir os caminhos da minha vida. Consciência é sentimento e conhecimento. Consciência passa por aqui, daí para vocês está aparecendo lá direito, né? Então vou botar aqui, como se fosse o coração aqui do lado esquerdo. Consciência passa por aqui e por aqui. E essa passagem do sentimento e do conhecimento é que faz com que nós tenhamos possibilidade de sermos humanos. Diz assim, a inteligência artificial vai se tornar consciente, né? Lembra a Skynet, daquele filme do Exterminador do Futuro? A Skynet entrou em consciência no dia 21 de janeiro de 2021. Porcaria! Primeiro que para ter consciência tem que ter sentimento. Não tem como um computador ter sentimento. Ou a Skynet que seja, ou a internet, ou o que seja. Sentimento e conhecimento só existem entre os humanos. O mesmo poeta, e agora para fechar, depois a gente continua de respiração e outro. Continua na próxima, daqui a 2 semanas. O mesmo poeta que escreveu naquela manhã dos meus 33, ele escrevia assim: estrelas são as lágrimas dos anjos a chorar por não terem um corpo e não saberem o que é o amar. Não existe o amor sem conhecimento e sentimento. Não existe a consciência sem sentimento e conhecimento. Então, respirar para nós passa a ser um ato de amor a nós mesmos, um amor que o Criador nos permitiu deliberadamente fazermos de maneira autonômica ou não, e isso é fantástico. Eu consigo autonomicamente respirar, ou eu, como agora, estou forçando a respiração porque eu quero, e com isso eu consigo entender como esse Criador me amou e como eu sou um ser amado por ser único no mundo. A respiração traz a consciência do self, né? Isso, self, de mim mesmo. Deu. Meu. Não, meu não. Eu. Meu é outra coisa. Meu a gente aprende depois. Mas eu. E a consciência do self também traz a consciência do não self. Uhum. E pela respiração, eu raciocino quem está em volta, sinto o cheiro do que está em volta e me permito, analisando o que está em volta, através de receptores de pele, pessoalmente, que tem a mesma origem do cérebro ectodérmico. Permito-me tomar, muitas vezes, medidas que me possam manter a vida. Quero agradecer à senhora a oportunidade. Que Deus abençoe a senhora, a sua família, seu marido, seus filhos. Tchuc-tchucs, tá? A senhora está muito bem. Venha sempre de Itaê, bonito assim. Pode mudar o fundo cor de abóbora para outro, não tem problema nenhum, mas venha sempre assim. Tem paz. Muito obrigada. Obrigado a todos que assistiram, né? Temos compartilhem, né, Joel? Compartilhem a live. Que daqui a 2 semanas vamos estar juntos. Siga-nos e vão ao congresso. 25, 26 de outubro, em Águas de Lindóia. Tá? Vamos lá. A doutora Ingrid deve botar aqui alguma coisa, né? Algum daqueles folders que a gente tem, inclusive com a foto dela lá, e com isso a gente tem a oportunidade ainda no primeiro lote fechar isso, dividido em 8 vezes no cartão de crédito, 800 e poucos reais. Quem já se inscreveu no congresso? Escrevam aí. Quem já se inscreveu no congresso, coloquem aqui nos comentários para a gente saber, que a gente vai se conhecer pessoalmente, né? Quem quer conhecer a gente pessoalmente? Vamos lá no congresso, para conhecermos pessoalmente. Né, Joel? Muito obrigada. Eu agradeço. Por aceitar esse convite. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para todas as pessoas aqui. E
eu peço todos que estiveram aqui conosco que compartilhem, que deixem o like, porque a gente está aqui dedicando o nosso tempo para ajudar as pessoas, né? Porque o que a gente está fazendo aqui ajuda muita gente. A gente sabe disso, né? Então, vamos lá. Onde se inscrever? Vai lá no Instagram do Joel, tá? @professor Joel Alves, não é isso, Joel? Isso, professor Joel Alves. E aí você, lá vai ter um link de um contato da Elaine, tá? Que é a secretária, e ela está fazendo as inscrições. Consegue fazer isso? Então, @professor Joel Alves lá no Instagram. Quem não me segue também, @DRA Ingrid Teixeira, vai lá e me segue, tá bom? Porque a gente também tem conteúdo. O Joel está fazendo live toda segunda-feira lá, né? A mesma hora que a minha live, praticamente, eu faço live às 18, ele faz live 19, não é, Joel? Às 20 horas. 20 horas. Às 20 horas. Então, dá para assistir as duas lives, tá bom? Dá para assistir as duas lives na segunda-feira. Então, se inscrevam, porque vai ser muito legal, assim vocês vão aprender muitas coisas. Mesmo que vocês não sejam terapeutas, eu tenho certeza, a minha paciente, tudo bem que ela era terapeuta, mas ela foi no congresso ano passado e ela teve uns insights muito legais para a vida dela, tá? Então, mesmo que vocês não sejam terapeutas, vocês estão convidados a estarem conosco lá no congresso e aproveitarem a cidade de Águas de Lindóia, que é maravilhosa. E semana que vem, nós estaremos aqui juntos. Semana que vem, não, daqui a 2 semanas, nós estaremos aqui juntos novamente para fazer mais uma live, falar mais um pouquinho de respiração e entrar num outro tema que vai ser o sono, né? O sono como um regulador aí do sistema nervoso autonômico. Perfeito. Ok? Obrigada, Joel. Obrigado, um beijo. Beijo para você e sua família, tá bom? Vocês também. Um beijo para suas meninas. Obrigado, a gente se vê, querida. Tchau, tchau. Tchau.